tarde, a Record Goiás e o site de notícias A Redação apresentam a partir de agora o debate entre os 3 candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Seccional Goiás. Lembrando que o debate está sendo transmitido direto dos estúdios da Record Goiás em tempo real pelo jornal www.arredação.com.br sem cedilha. A eleição acontece na próxima sexta-feira, dia 27, e vai eleger quem ocupará a liderança da entidade máxima que define as regras para o exercício da profissão advocatícia no estado de Goiás no triênio 2016-2018. Nós estamos aqui com os candidatos, Enil Henrique, da chapa OAB Independente, está aqui o candidato, e também Flávio Bonaduce, da chapa OAB Forte, e Lúcio Flávio Paiva, da chapa OAB Que Queremos. Nosso debate será dividido em 4 blocos. Confira as regras aí. Nesse primeiro bloco, eu falarei sobre as regras, nós vamos falar aqui sobre as regras e, na sequência, cada um dos candidatos terá 1 minuto e meio para a sua apresentação. No segundo e terceiro blocos, os candidatos farão perguntas entre si, de acordo com o sorteio realizado na presença de assessores dos 3 candidatos. Cada pergunta deverá ter duração máxima de 30 segundos e cada resposta poderá ter o tempo aí de 2 minutos. Para a réplica, será destinado o tempo de 1 minuto. Para a tréplica, o limite será de 30 segundos. Lembrando aí que o 4º e último bloco será reservado a 3 perguntas da jornalista Sara Mó, colaboradora do site A Redação, presente aqui no estúdio. A cada candidato será direcionada uma pergunta feita em no máximo 30 segundos. Nesse momento, cada candidato terá 2 minutos para responder às perguntas da jornalista. Por fim, ainda no 4º bloco, cada candidato terá 1 minuto e meio para considerações finais. Caso haja pedido de direito de resposta, caberá à coordenação do debate decidir sobre a solicitação. Em caso de ser acatado esse pedido, o direito de resposta, o candidato vai ter 1 minuto para fazê-lo. E de acordo com o sorteio realizado anteriormente, eu peço aos candidatos que se apresentem, temos aí 1 minuto e meio para cada um dos senhores, e quando faltar aí 20 segundos, eu vou avisar para vocês para o tempo. Vamos começar de acordo com o sorteio com o candidato Enil Henrique. Boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, Flávio Borges, Lúcio Flávio, os colegas advogados e advogadas que estão nos assistindo. Nós somos da chapa OAB Independente e temos como o projeto base o tripé. O tripé pautado na independência, na transparência e na participação. A independência nós buscamos porque o advogado tenha na sua essência a independência e necessita ter uma instituição que também tenha essa independência, que não tenha nenhum atrelamento a nenhum poder. A transparência, nós implantamos o portal da transparência para dar visibilidade à nossa gestão, a todos os advogados, advogadas e toda a sociedade. E também temos a preocupação de aproximar a ordem com os advogados. E isso nós fizemos nesses 9 meses. Fizemos essa aproximação e tem dado um resultado muito positivo. Mais de 800 advogados vieram através das comissões temáticas da ordem, através dos presidentes das subseções, aproximando, trazendo suas dificuldades, trazendo as suas demandas para que a ordem pudesse tomar junto com eles decisões e para defendê-los. 20 segundos. Defendê-los nas demandas trazendo para nós. Então, esse é o propósito, um projeto muito bem elaborado, feito de advogado para advogado. Essa é a grande vantagem do nosso projeto. Tá aí, agora na sequência, de acordo com o sorteio que foi realizado na presença dos assessores, o candidato Flávio Bonaduce, da chapa OAB Forte. Boa tarde. Boa tarde a todos, aos candidatos aqui presentes. Antes de mais nada, preciso aqui parabenizar tanto o Grupo Record como a redação pela realização desse evento, um momento importante que envolve a advocacia goiana. E, nesse sentido, estamos aqui representando o Grupo OAB Forte, grupo esse que tem colocado como pano e determinação de projeto de exercício de administração a partir de janeiro próximo, um enfrentamento necessário que deve ser feito em relação às dificuldades do advogado, às dificuldades do mercado da advocacia. Temos defendido que há necessidade de fazer esse enfrentamento. Da mesma forma, estamos defendendo também uma ampla discussão na recolocação da instituição no seu papel histórico, levando as grandes discussões, sendo precursora das grandes discussões. E, para isso, estamos apresentando um projeto que se renova a cada tempo e, dessa forma, também estamos renovando esse projeto, apresentando propostas, e é isso que temos feito
ao longo desse período de eleição, propostas que podem realizar realmente ações e consequências positivas em relação à advocacia, diminuindo a dificuldade desse profissional em relação ao exercício da profissão. E isso passou necessariamente por uma ampla discussão com a advocacia do interior, como também pela capital. Tentamos e vamos, a partir de janeiro, realmente realizar ações propositivas para que haja uma melhoria da advocacia, um fortalecimento do profissional, para que ele possa realmente achar junto à sua instituição, realmente, a sua grande guardiã. Para isso, o projeto OAB Forte se coloca mais uma vez à disposição dos advogados goianos. Agora, o candidato Lúcio Flávio de Paiva, da chapa OAB que queremos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Oloares. Boa tarde aos telespectadores. Quero parabenizar a Record e a redação. E quero dizer que no dia 27 de novembro, agora a Advocacia de Goiás será chamada a fazer uma escolha simples, na verdade. Continuismo, mais do mesmo ou mudança? Nós, da chapa OAB que queremos, encabeçamos esse movimento de mudança, de alteração de algo que vem viciado há longos 30 anos de gestão de um grupo situacionista que dessa vez se dividiu em duas candidaturas. E nós da OAB que queremos viemos com uma candidatura nova, com oxigênio para trazer para a ordem uma nova gestão. Uma gestão que seja efetivamente independente, que não se atrele a qualquer dos poderes ou qualquer visão partidária. Uma ordem que seja, colegas, transparente de verdade, que preste contas a você, que paga a anuidade mais cara do país. E mais do que isso, uma ordem que defenda o seu principal patrimônio. E o principal patrimônio da OAB de Goiás não são os seus prédios. 20 segundos. O principal patrimônio da OAB de Goiás somos nós, os advogados e advogadas, que estamos abandonados em função do péssimo modo como se defende prerrogativas. Então, a OAB que queremos é isso. É o futuro, é uma luz para que a advocacia tenha dias melhores. A gente volta já já com o segundo bloco do debate entre os candidatos à presidência da OAB em Goiás, em tempo real, através do site www.aredação.com.br.
volta com o debate com os três candidatos à presidência da OAB Goiás. Lembrando que a Record Goiás e o jornal A Redação, nós vamos voltar com esse debate, né, aqui transmitido direto dos estúdios da TV Record em Goiânia, né? Lembrando que as eleições marcadas para a próxima sexta-feira, dia 27. Nesse bloco, os candidatos farão perguntas entre si, de acordo com o sorteio realizado anteriormente, na presença de assessores dos candidatos. Cada pergunta deverá ter duração máxima de 30 segundos e cada resposta poderá ter o tempo aí, né, terá que ter de 2 minutos, né? 2 minutos. Para a réplica, né, será destinado 1 minuto e para a tréplica o limite será de 30 segundos. Né? Lembrando que, de acordo com o sorteio, o primeiro candidato a fazer pergunta é Enil Henrique. A sua pergunta, 30 segundos. Para o candidato Lúcio Flávio. Candidato Lúcio Flávio, desde domingo venho recebendo várias ligações de colegas preocupados com a invasão protagonizada por um grupo ligado à sua chapa no céu da OAB. Muitos nem eram advogados. O seu vice, Thales Jaime, inclusive, quase quebrou a cancela do clube. E o senhor fez um discurso frenético em cima de uma mesa. Volto a lhe perguntar, vale tudo para vencer as eleições? Candidato. Candidato Enil, na realidade, o que aconteceu no céu não passou de um incidente que foi protagonizado muito mais por uma falta de sensibilidade do senhor Israilton, diretor do céu, que, por incrível que pareça, é candidato da sua chapa e fechou as portas do céu para a OAB que queremos. Mas nós temos muitas outras coisas para discutir, candidato, que não sejam essas questiúnculas que envolvem a militância. Nós precisamos discutir propostas para a advocacia. E o que o colega que está nos assistindo nesse momento quer é exatamente isso. E nós da OAB que queremos, temos propostas. Nós queremos uma OAB independente verdadeiramente dos poderes políticos e de partidos, candidato. Note bem, a sua própria chapa se diz OAB independente. Ser independente de partido político não é virtude nenhuma não, candidato. Isso é uma necessidade, isso é uma obrigação. E durante vários anos o senhor permaneceu atrelado... Esgotou o tempo, né? Tá, e agora, de acordo com o sorteio, o Flávio... Não, eu tenho uma réplica. Tem a réplica? Tem a tréplica. A réplica. Vamos lá. Tem uma réplica de 1 minuto. De 1 minuto. Candidato Lúcio Flávio, o que não pode acontecer é perder a postura e a compostura. Existe um regulamento no céu da OAB que o senhor não conhece, como também não conhece o céu. E deve achar que lá não há regras, não há ordem. E existe sim. Tudo dentro da ordem existe regras, normas. O senhor acredita que a segurança dos frequentadores do clube deve, então, ser deixada de lado quando faz-se uma invasão sem a devida identificação num local onde os advogados, seus familiares e seus convidados estão ali para o lazer? 20 segundos. Como não deve ser identificado ninguém para adentrar ao céu? Como ficaria a segurança dos frequentadores daquele ambiente de lazer? 30 segundos aí para a tréplica. Candidato, eu volto a dizer, vamos trabalhar com propostas e não ficar atrelado, apegado a essas questões de militância. Eu jamais colocaria sobre as suas costas, candidato, responsabilidade sobre aquilo que alguns dos seus militantes, às vezes mais afoitos, fazem. Colocam nas redes sociais, replicam e às vezes até no céu também, passam um pouco do tom. Isso é normal. 10 segundos. A advocacia sabe que em momento de eleição os ânimos se exaltam porque todos querem a mudança e, na verdade, não passou disso. Tempo esgotado. Agora, seguindo aqui o sorteio, o candidato Flávio Bonaduce, da chapa OAB Forte, faz a pergunta para o seu oponente. Exato. Isso aí, o senhor faz a pergunta aí. Candidato Flávio, o candidato a diretor tesoureiro na chapa do Lúcio Flávio, o senhor Roberto Serra, é advogado da Matra, Associação dos Magistrados Trabalhistas. Ele é advogado da entidade e de juízes contra a OAB, possuindo mais de 20 ações de indenização contra a ordem. Não seria incoerente quem sempre advogou contra a OAB concorrer a um dos mais importantes cargos da diretoria? Sua resposta, né? Candidato, na verdade, essa pergunta o senhor teria que ter feito para o outro candidato.
mas respondo. Mas antes de responder, tenho que registrar aqui as lamentáveis cenas que nós presenciamos realmente nesse último final de semana no céu. Em relação à participação de alguém um advogado que faz parte de uma chapa, no exercício de sua profissão, independentemente de quem ele represente, a meu ver, não interfere diretamente no momento em que ele gerir a instituição, mesmo participando e figurando como um candidato à tesouraria. As coisas têm que ficar muito bem separadas. O exercício, o munus, a responsabilidade do profissional, no momento em que ele é contratado por determinado cliente, nesse momento há uma separação concreta em relação à atividade classista que ele vai realizar. As coisas são diferentes. Se fosse pensar diferente, eu teria que imaginar que nunca um criminoso teria sua devida defesa, porque talvez esse advogado presidisse, por exemplo, a Comissão de Direito Criminal, Penal, na seccional goiana. Eu acho que não é por aí. Nós temos que, na verdade, enfrentar o problema em relação ao que nós estamos propondo para melhorar a advocacia no futuro. É isso que nós temos que discutir, propostas, parar realmente de tentar desconstruir projetos, ideais, para que realmente se apresente aqui ideias que levem realmente à facilitação da atividade profissional do advogado. É isso que a advocacia quer ouvir. Então, nesse ponto, nesse aspecto, eu acredito, até pelo que eu conheço do profissional, que, na verdade, ele saberá fazer essa distinção, sim. É um momento propício em que ele faz a defesa de determinado cliente e, ao mesmo tempo, é um outro cenário quando ele está ali defendendo os interesses da categoria. Agora, repito, insisto, temos que fazer um debate propositivo, temos que discutir ideias e não simplesmente uma retórica de política que é apresentada a cada 3 anos. Aí, candidato. Na verdade, o que nós temos que discutir são situações que podem trazer um constrangimento, não só para a ordem, mas também para a advocacia. Temos que entender que se o Roberto Serra, advogados dos juízes nas ações de indenizações contra a OAB, somente para explicar aos senhores advogados e advogadas que nos assistem, se ele for o tesoureiro da ordem, ele vai assinar o cheque e vai pagar a ele mesmo. O candidato, será que o outro candidato, Lúcio Flávio, vai permitir que ele use a tesouraria da ordem para pagar ele mesmo, sabendo que, uma vez promovendo essas defesas em relação à ordem dos advogados, 20 segundos. Ele possa estar maculando ou deixando de defender os interesses da advocacia como representante dela própria na diretoria? Isso não seria um contrassenso? Tá aí, seu tempo parado, Teleco. Candidato, eu não vou pessoalizar a resposta, mas eu acredito que qualquer advogado que ali esteja, escolhido pela advocacia goiana para representá-la num cargo tão importante como é da tesouraria, caso ele se veja numa situação dessa, o que ele tem que fazer é se afastar, exatamente não participar. E nós sabemos que a instituição tem essa possibilidade de você se afastar dos processos e procedimentos internos que, porventura, haja um conflito de interesses. Quero acreditar que quem quer que esteja lá vai pensar assim, porque estará pensando em benefício da advocacia. Aí, agora, para o candidato Lúcio Flávio. Agora, só lembrando que, em função de um problema no nosso cronômetro, não deu tempo para o candidato Lúcio Flávio concluir a resposta dele e a coordenação do debate vai te dar 1 minuto para que o senhor conclua o tempo conforme estabelecido em função de uma falha aqui no cronômetro. Eu agradeço a deferência e só esclarecendo esse evento CEL da OAB, o que eu disse e repito é que a militância de todas as chapas chega perto da eleição, como nós estamos, às vezes com os ânimos um pouco mais aflorados. Mas isso, de maneira alguma, em hipótese alguma, representa o que a OAB que queremos construiu até hoje. Chegamos a 2 dias da eleição, colegas, construindo uma campanha transparente, propositiva, limpa, de altíssimo nível. Não partiu de nossa campanha quaisquer ataques a quem quer que seja. E não será, obviamente, um evento passageiro e que não trouxe quaisquer consequências, porque foi contornado lá naquele momento. 10 segundos. Entramos em paz no CEL da OAB, as famílias, seus filhos, e fizemos uma bela festa democrática. Essa é a OAB que queremos.
E lembrando que nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, os candidatos continuam fazendo perguntas entre si. A gente volta daqui a pouquinho. Volta com o debate com os candidatos à presidência da OAB Goiás, realizado aqui no estúdio da TV Record, com transmissão ao vivo pelo jornal arredação.com.br. Lembrando que nessa fase os candidatos estão fazendo perguntas entre si. O candidato vai fazer a pergunta de 30 segundos, a resposta de 2 minutos, réplica de 1 minuto e tréplica de 30 segundos. Seguindo o sorteio aqui, agora o candidato Flávio Bonaduce, da chapa OAB Forte, vai fazer a pergunta de 30 segundos para um dos dois candidatos. A pergunta vai para o candidato Enil. Candidato, na condição de candidato do seu grupo à presidência da Ordem, o que o senhor pretende fazer em relação à qualidade do ensino jurídico? 2 minutos para a resposta. Nós temos uma preocupação muito grande em relação à qualificação dos profissionais. Tanto é que nós, já com a mudança que houve na própria ESA, nós colocamos lá uma pessoa que dinamizou a ESA, colocou cursos dentro de um formato que faz com que os graduandos, quando saem da faculdade, tenham a ESA como um suporte de qualificação. Nós apresentamos lá curso de pós-graduação em prática em advocacia, onde esses cursos de pós-graduação terão desconto os nossos inscritos no sentido de diminuir o valor da anuidade. Então, nós estamos levando, além de levar a qualificação para os nossos inscritos, estamos também oferecendo eles descontos que possam amenizar o valor da anuidade, e também fazer com que os congressos e todas as palestras que sejam feitas pela ESA sejam feitas de uma forma com profissionais que venham realmente trazer uma produtividade melhor. Nós temos a ESA lá, toda uma estrutura montada, toda a chancela da ordem, e vamos aproveitar, como estamos fazendo agora nesses últimos 9 meses, aproveitando melhor aquele espaço, aproveitando melhor as chancelas para fazer parcerias com universidades, faculdades, para que os cursos sejam melhor aproveitados, tanto na capital quanto no interior. As pós-graduações que estamos buscando, ela que venha a atender
o interesse, o reclamo do advogado. E essa é uma participação que nós vamos colocar 100% de 20 segundos. Vamos colocar dentro da ESA essa programação que vai, eu tenho certeza absoluta, que já está trazendo, né, para o advogado, advogada, uma qualificação bem melhor do que em momentos anteriores. Tá aí. Agora, lembrando que o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato, o senhor não responde a pergunta. Mas antes de respondê-la pelo senhor, eu quero lembrar que a atual diretora fazia parte da diretoria minha quando lá estava. Quero lembrar também que os descontos que o senhor se refere foram implantados na administração do Grupo AB Forte. Mas em relação ao ensino jurídico, o que eu estou falando é o papel fundamental da instituição na discussão com relação à manutenção das faculdades de direito e a qualidade desse ensino. Nós temos papel preponderante hoje na análise física, local, de qual é a necessidade de uma nova faculdade ser aberta ou a manutenção dessa faculdade. E, infelizmente, os pareceres que a Ordem realiza e produz não tem nenhum efeito vinculativo. Estamos discutindo isso. 20 segundos. Que esse tipo de parecer tem que ter um efeito vinculativo, para que a Ordem realmente tenha um papel sério na manutenção da qualidade do ensino jurídico nesse país, inclusive trazendo um exemplo muito positivo, que foi a criação do Fórum Permanente de Discussão da Qualidade do Ensino Jurídico, que aconteceu em Goiás, através das administrações do Grupo AB Forte. Tá aí. O senhor tem, candidato Enil, 30 segundos para a réplica. Talvez o senhor passou por lá e não reparou, porque na época só pensava-se em fazer isso. Nesses 9 meses, nós que estamos fazendo da nossa gestão ação. E nós, através da Comissão de Ensino Jurídico, já preparamos um estudo e encaminhamos para o Conselho Federal para que ele possa fazer uma alteração na graduação e intensificar, dar mais credibilidade a essa fiscalização que a OAB necessita ter e que não está sendo considerada pelo MEC. Aí, lembrando então, que agora nós vamos para o intervalo, né? E na sequência, né, nós vamos continuar aqui a candidato fazendo perguntas para candidatos. Na verdade, faltou aqui ainda, né? O candidato Lúcio Flávio, né? Só, desculpa aqui, né? A pergunta para o Lúcio Flávio, né? Pode fazer a pergunta, 30 segundos. Candidato, o senhor tem dito, e é certo, que o senhor é um candidato com experiência. O senhor sabe precisar quais são os serviços que a Ordem, através da sua seccional goiana, disponibiliza para o advogado? Doutor Flávio, obrigado pela pergunta. Obviamente, eu sei todos os serviços que a Ordem deveria disponibilizar e, infelizmente, ao longo das últimas gestões, não o tem feito. Se tivesse fazendo o seu dever de casa, se o grupo situacionista que o senhor representa estivesse, de fato, atendendo a advocacia, doutor, certamente sequer haveria oposição em Goiás. Entretanto, como eu tenho dito e repetido com toda a advocacia de Goiás, nós não estamos satisfeitos com a OAB que nós temos. Uma OAB que se esqueceu do advogado. Uma OAB que não cumpre o seu papel precípio na defesa das garantias dos advogados, das prerrogativas dos advogados. Essa OAB que nos deixou órfãos. A OAB que deixa muito a desejar no plano assistencial, doutor Flávio. A Caixa de Assistência dos Advogados, que um dia já funcionou, sabemos hoje, deixou de funcionar. Hoje o advogado não encontra mais o remédio na farmácia barato como outrora. O advogado não tem acesso, doutor Flávio, a livros mais baratos como outrora já teve. Inclusive, talvez, isso seja em decorrência de um muito estranho instrumento particular que foi feito entre a direção da OAB, o presidente que o senhor ajudou a eleger, o doutor Henrique Tibúrcio, e o tesoureiro de então, o doutor Enil, com a CASAG, abrindo mão, e eu tenho certeza que o senhor sabe disso, abrindo mão de metade do repasse legal da OAB para a CASAG com relação ao compartilhamento das anuidades. Então, doutor Flávio, nós entendemos, a OAB que queremos considera que os serviços que a Ordem hoje deveria prestar não estão sendo prestados no plano institucional, no plano da defesa das prerrogativas e no plano da assistência. E é por isso, e não por outra razão, que nós estamos nos propondo a construir uma outra ordem, a OAB que nós queremos. 1 minuto para a réplica. Candidato, a ordem que nós não queremos é exatamente essa que o senhor defende. Dizer que não existem serviços disponibilizados,
O senhor nunca foi no fórum e utilizou a sala da ordem? O senhor chegou já a uma sala da OAB, na seccional de São Paulo, onde existe ainda máquina de escrever? Nos nossos espaços tem isso, está tudo computadorizado. O senhor não se utilizou de um estacionamento, não se utilizou do serviço de leitura de diário oficial que se é feito hoje dentro do valor que é pago pela anuidade? São vários serviços realizados, candidato. São vários serviços que já estão disponibilizados, candidato. E fazemos isso sabendo que precisamos avançar. Agora, não sei por que o senhor disse que eles não foram implementados. A Caixa de Assistência que o senhor critica, na verdade, hoje, ela está encerrando a melhor gestão dela, com um ápice no caixa dela em torno, salvo engano, de 8 milhões, candidato. E ela teve condições de apresentar uma diferencial com relação ao plano de saúde que é imbatível dentro do estado de Goiás. Portanto, não é verdade o que o senhor fala. Existe, sim, serviços sendo prestados, mas que devem continuar a ser implementados. 30 segundos para a tréplica. Doutor Flávio, a advocacia de Goiás gostaria de viver na OAB que o senhor narra. Entretanto, ela não vive. Nós sabemos da defasagem dos serviços que há, sim. Se há serviço de leitura, como de fato há, isso é obrigação. Nós pagamos a anuidade mais cara do país. Os serviços deixam a desejar, sim. As salas da OAB pelo interior estão sucateadas. Portanto, a advocacia, infelizmente, não vive na OAB que o senhor narrou. Tá aí, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, os candidatos continuam fazendo perguntas entre si e a gente volta daqui a pouquinho. Lembrando que o debate é transmitido direto aqui dos estúdios da TV Record em Goiânia, sendo transmitido ao vivo pelo jornal www.aredação.com.br. De volta com o debate com os três candidatos à presidência da OAB Goiás, aqui no estúdio da TV Record, com transmissão pelo jornal aredação.com.br, seguindo aqui a ordem dos sorteios feitos anteriormente na presença dos assessores dos candidatos. O candidato Lúcio Flávio Paiva, da chapa OAB que queremos, faz a pergunta para um dos dois oponentes, né? Lembrando que a pergunta tem que ter 30 segundos. A pergunta vai para o candidato Flávio Bonadussi.
Doutor Flávio, nós da OAB que queremos temos defendido incessantemente a democracia, a transparência. E nós temos uma proposta para dar efetividade e concretude a isso, que é a abertura para a advocacia da formação da lista sextupla para o 5º constitucional, de forma que a votação seja direta. Gostaria de saber a sua opinião sobre essa proposta, candidato. 2 minutos para a resposta, candidato. É bom esclarecer, na verdade, como o candidato provoca aqui, que nós temos uma eleição indireta hoje. Na verdade, os candidatos se inscrevem e quem é o corpo votante são os conselheiros. A discussão da eleição direta é exatamente abrir para toda a sociedade da advocacia goiana a possibilidade de fazer a eleição desses 6 nomes que serão apresentados ao tribunal, ou tribunal que quer que seja, que está formando a lista, para que dali se torne uma lista tríplice e depois uma nomeação. Essa discussão já é antiga, não é de hoje. E existem estados, inclusive, que implementou já esse processo de opção e de eleição da lista sextupla. E os exemplos, até onde eu sei, não foram muito positivos, porque nesse momento, a verdade é que aqueles candidatos que têm maior visibilidade e maior condição de fazer um trabalho de uma eleição próxima de toda a advocacia do Estado de Goiás, pode correr o risco de se sobrepor a candidatos que não têm essa possibilidade. Mas vejo esse debate extremamente positivo, candidato. Acho que tem que haver esse enfrentamento, sim, e, na verdade, aqui não é a posição do candidato, e sim a posição da seccional através do seu corpo, que aí sim, do conselho, que fará essa modificação legal, que fará essa modificação estatutária e no provimento interno, para que haja a possibilidade dessa eleição direta. Acho que é o momento de se discutir isso, acho que é o momento de se discutir, inclusive, também o sistema eleitoral da própria Ordem dos Advogados do Brasil, algo que é necessário ser encarado e, infelizmente, o Conselho Federal, nas últimas oportunidades, foi muito tímido no avanço com relação a essas reformas, mas o que é importante defender aqui é que nós temos que ouvir a voz da advocacia. Ela que tem que demonstrar a melhor forma para fazer a montagem e a opção da lista sextupla. 20 segundos. Lembrando dessa dificuldade, às vezes, prática que pode acontecer e que não sou eu que estou citando. Na verdade, são exemplos já praticados por outras seccionais. Mas não vejo nenhum problema em se discutir isso de forma muito aberta e franca com a advocacia goiana. 1 minuto para a réplica. Após 35 mil quilômetros rodados de carro, conversando com a advocacia de todo o estado e daqui da capital, eu posso dizer com muita tranquilidade: todos queremos democracia plena e transparência na ordem. E é por isso que a OAB que queremos tem o compromisso de, uma vez eleita, a partir de 1º de janeiro de 2016, alterar a sistemática da eleição do 5º Constitucional. Nós não podemos, nessa quadra da história, deixar a advocacia de Goiás alijada de um processo tão importante. Eis que o 5º Constitucional, como os colegas sabem, é responsável pela indicação daquele que haverá de honrar a advocacia junto a uma cadeira nos tribunais. O colega candidato Flávio fala outra questão importante. A OAB que queremos tem mais um compromisso. Nossos candidatos ao Conselho Federal irão debater e irão lutar pela modificação da forma de eleição da seccional em lista fechada. 30 segundos para a tréplica. Candidato, os 35 mil quilômetros que o senhor rodou não devem ser os mesmos que eu rodei. Eu não ouvi isso da advocacia. Existe sim uma discussão com relação, mas essa discussão tem que ser implementada de forma democrática realmente, ouvindo a advocacia. E essas mudanças junto ao Conselho Federal, eu não sei se o senhor sabe, mas os atuais conselheiros federais, representantes do Grupo AB Fodem, já fazem essa discussão a nível de Conselho Federal. Portanto, isso já é uma prática exercitada pelo nosso grupo e não simplesmente uma retórica apresentada a cada 3 anos. Agora o candidato Lúcio Flávio faz a pergunta para o candidato Enil Henrique. 30 segundos para a pergunta. Candidato Enil, nós da oposição, há tempos, estamos lutando por transparência. E o senhor, tesoureiro há 2 mandatos, ou seja, 6 anos da OAB, nunca se preocupou em prestar contas para a advocacia. De repente, o senhor aparece com o portal da transparência após o Ministério Público Federal ingressar com uma ação para obrigar a ordem a cumprir a lei de acesso à informação. Por que só agora e não antes, candidato? Candidato Enil Henrique, 2 minutos para a resposta. O sistema da OAB é presidencialista e eu respondo por essa gestão. Logo que eu assumi, sabendo da importância da transparência, implementamos sim o portal da transparência. Tanto é
que antes mesmo de colocá-lo no ar, mandamos para o Ministério Público Federal e ele retirou essa ação, pediu o arquivamento dela. Agora insiste você na sua retórica de falar de mudanças, de que não existe transparência, isso, aquilo e outro, e foge totalmente das propostas. Esse discurso de oposição não engana o advogado. O advogado, ele é formador de opinião, ele exige respeito, ele precisa ouvir da oposição propostas, como você sempre diz, 10 segundos. De que possa fazer mudança. A mudança já aconteceu nesses últimos 9 meses. E você insiste em dizer isso, uma retórica que não engana e não convence ninguém. Candidato. Candidato Enil, a direção da ordem, ela tem um sistema presidencialista, mas ela não tem um déspota que manda e desmanda como bem entenda. O senhor fez parte da direção da ordem por 2 mandatos e se não houve transparência nesses últimos 6 anos, isso não pode ser colocado na conta apenas do ex-presidente, mas de toda a diretoria. E o senhor fez parte dessa diretoria, doutor Enil. E, no mínimo, o senhor foi conivente com essa caixa preta que a advocacia está muito curiosa para conhecer. O Portal da Transparência, que só veio após essa ação que eu mencionei do Ministério Público Federal, deixa muito a desejar. É um portal da transparência que não desdobra as despesas e pagamentos que a ordem fez e nos surpreende o senhor tesoureiro da ordem, só após 6 anos, falar tanto em transparência, se isso em momento nenhum lhe preocupou antes. 30 segundos para a tréplica. Falo em transparência porque foi na minha gestão que nós implantamos esse portal, considerado o melhor portal do sistema OAB. Talvez você não tenha entrado, acredito sim, entrou, porque muitos documentos você buscou lá nesse portal da transparência, porque você o considera eficiente e eficaz. A advocacia dá a sua resposta quando entra no portal da transparência e ali ele vê toda a nossa administração financeira da ordem. Lá estão todas as informações necessárias para que as pessoas possam ver como nós aplicamos. Encerrou o tempo, candidato. Tá, e nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com a jornalista representando o site A Redação, fazendo perguntas para os candidatos. A gente volta já já. Com o quinto bloco do debate com os candidatos à presidência da OAB, Goiás, agora com a jornalista Sara Mon, do jornal A Redação. Ela vai fazer a pergunta de 30 segundos para cada um dos candidatos e cada candidato vai ter 2 minutos para responder. Sara. Quero começar com o Dr. Flávio Bonaduz. Candidato, o senhor foi acusado de ser o candidato apoiado pelo governo do estado.
logo após uma reunião realizada no Palácio das Esmeraldas, no mês de agosto, em que o governador Marconi Perillo garantiu o reajuste da unidade de honorários ativos, o HD. Gostaria de saber, o senhor é o candidato do governo? 2 minutos para a resposta, candidato. Não sou o candidato do governo. Ali estávamos representando um grupo de advogados, na verdade, representação essa tanto da advocacia do interior como a advocacia da capital, que lamentava a dificuldade em solucionar o problema do aumento da UHD. Infelizmente, a política adotada pelo Conselho, porque foi uma decisão do Conselho, de enfrentamento junto ao governador do Estado, se viu, na verdade, fraca, prejudicial para a advocacia e principalmente para a própria sociedade goiana. E ali provocado exatamente, inclusive pelo momento político, vários advogados pediram que fizéssemos uma interlocução junto ao governador, porque tínhamos a informação, sim, através do atual secretário de Estado, ex-presidente da Ordem, doutor Henrique Tiburcio, que havia uma sinalização do governo autorizando o aumento da OHD e, em razão desse motivo, lá estivemos exatamente para pedir a sensibilidade do governo estadual para autorizar o aumento da OHD, para que ela fosse tirada, inclusive, desse momento político, que ela não fosse uma moeda política de discussão durante um período eleitoral em que a advocacia goiana tem que enxergar o futuro. E esse aumento não poderia ser simplesmente algo que fosse utilizado por candidaturas. E ali estivemos e ficamos muito felizes quando tivemos a sensibilidade do governo estadual. Mas ele foi além. E acho que a questão mais importante que ali foi discutida é a criação de um fundo para o pagamento do OHD. Isso talvez tenha sido a grande vitória daquela reunião. E não há nenhum tipo de conotação de vinculação política partidária da nossa chapa. Se assim o for, todas as chapas têm representação. A do doutor Lúcio Flávio tem um candidato a vice-presidente que era secretário de Estado do atual governador. A chapa do doutor Enil Henrique tem um candidato ao Conselho Federal que está montando um novo partido. Então, jornalista, eu posso afirmar com muita tranquilidade, não somos a candidatura do governo, ao contrário, somos a candidatura da advocacia goiana. Sara, uma pergunta para mais um candidato. Obrigada. Doutor Enil Henrique, a gestão do senhor foi marcada por ações polêmicas, como a entrega de medalhas, inauguração de obras inacabadas, atraso nos salários dos servidores e no repasse de duodécimos às subseções que não lhe apoiam, assim como a acusação de nepotismo, pois seu filho, seu genro e seu sócio ocupam cargos na OAB. O senhor poderia explicar essas acusações? Candidato Enil Henrique, 2 minutos para a resposta. Todas as acusações infundadas, meramente com o intuito de vender notícias. Não existe nenhuma dessa situação que nós praticamos nessa gestão. Não temos compromisso com esse tipo de informações e não vamos rebatê-las, porque não se cria verdade em cima de mentiras. Tudo que foi feito foi de forma irresponsável de quem não tem conhecimento e não tem respeito pela instituição. Nós fizemos, durante esses 9 meses, uma administração voltada e pautada pela independência. A independência que havia perdido durante esses períodos anteriores. Fizemos uma transparência clara, objetiva, nesses nossos 9 meses de gestão. Temos a participação da advocacia dentro desses 9 meses de gestão. Colocamos nas nossas comissões temáticas mais de 800 advogados e isso me motivou a continuar nesse projeto, um projeto pautado em cima de compromissos, deixando essas picuinhas, essas inverdades por profissionais que não tenham a qualificação e não têm também um preparo para exercer a função de jornalista. Então, não damos crédito a essas colocações que foram feitas aqui agora. Pensamos, sim, no melhor para a advocacia, nos projetos, na aproximação da ordem com o advogado. Nós precisamos disso, é isso que a advocacia precisa, tanto do interior quanto da capital. E isso nós estamos fazendo já nesses 9 meses de gestão. E vamos fazer muito mais nesses próximos 3 anos, que com fé em Deus nós vamos ser eleitos. Agora, para a pergunta para o Lúcio Flávio. Candidato Lúcio Flávio, durante a campanha eleitoral, o senhor utilizou expressões como cadáveres insepultos para se referir a antigas lideranças da OAB, bem como curral eleitoral e porteira para assuntos ligados à advocacia goiana.
Essa postura é adequada a um candidato à presidência da Ordem? Candidato Lúcio Flávio, 2 minutos para a resposta. Obrigado, Sara, pela pergunta. Eu não tenho dúvida que sim. Acho que é nada mais, nada menos do que o estilo de fala. Aliás, nós, advogados, somos talhados para o confronto, para o contraditório, para a defesa incisiva, se necessário for, do nosso posicionamento. E a partir do momento que eu utilizo determinadas expressões, é nada mais, nada menos do que com o objetivo de esclarecer à advocacia que nós não pertencemos a esse passado. Inclusive a questão dos cadáveres insepultos, muitos colegas da OAB Forte ficaram chateados com a minha expressão e eu peço desculpas. Às vezes o calor do debate faz com que nós utilizemos expressões que podem ser mal interpretadas. Com relação a curral eleitoral, infelizmente essa não é uma realidade só da OAB, Sara. Essa é uma realidade deste país. Ainda existem currais eleitorais. A nossa política ainda é construída sobre o patrimonialismo, sobre o clientelismo, sobre o toma lá da cá. E tanto isso é verdade que nós acordamos hoje com um senador da República no exercício do mandato preso em flagrante delito. Quer dizer, a OAB que queremos, ela é não só uma proposta de reforma para a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é importante que fique claro. A OAB que queremos é também um exemplo para aquilo que nós queremos para o nosso país. Nós queremos uma ordem e um país ético, reto, modelo de transparência de verdade. Uma OAB que possa ser motivo de orgulho para a advocacia e que não seja construída sobre as bases do clientelismo e do patrimonialismo. Mas mais do que isso, a OAB que nós queremos é um novo tempo em que a própria sociedade de Goiás vai poder olhar para a OAB e dizer: esta ordem me orgulha, esta ordem me representa, mesmo que esse cidadão não seja advogado. Daí, quero agradecer a jornalista Sara Mon, aqui do jornal A Redação. Obrigado, Sara, pelas perguntas. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com o último bloco para as considerações finais dos candidatos à presidência da OAB Goiás. Então, logo na sequência, você vai acompanhar as considerações no último bloco aqui do nosso debate. Até já. De volta para o último bloco desse debate com os 3 candidatos à presidência da OAB Goiás, transmitido aqui do estúdio da TV Record em Goiânia, em parceria com o jornal A Redação. O site está aí na tela, www.aredação.com.br. Nesse último bloco, 1 minuto e meio para cada um dos candidatos aí, cada um vai fazer a sua consideração final. Lembrando que o sorteio foi realizado anteriormente na presença dos assessores dos candidatos. O primeiro a fazer uso da palavra, o candidato Lúcio Flávio Paiva, 1 minuto e meio, candidato. Caros colegas advogados, ao fim desse debate eu quero direcionar uma palavra de esperança a vocês e dizer que estamos de mudança. A OAB de Goiás está de mudança, abandonando o passado de continuismo, de comodismo, de mais do mesmo, por um futuro novo, por lideranças novas, por oxigenação e, sobretudo, por uma nova postura. Uma postura de efetiva independência da OAB,
uma postura de transparência, de retidão, adotando na ordem um modelo constitucional que já deveria ter sido adotada desde 1988 e não foi. Mas, sobretudo, uma OAB que direcionará toda a energia para a defesa de você, advogado e advogada, que se encontra hoje tão maltratado, tão abandonado nas escrivanias, delegacias, presídios e tribunais. Saiba, colega, que a OAB que queremos olha para você. 30 segundos. A OAB que queremos vai resgatar a dignidade da nossa profissão. É momento, pois, de mudança. É momento de novos ares. É momento de esperança para a advocacia de Goiás. E eu tenho certeza absoluta que no dia 27 de novembro, sexta-feira, você vai depositar um voto de confiança nessa esperança e nesse futuro melhor. Dia 27, vote 10, vote OAB que queremos, vote Lúcio Flávio. Muito obrigado, então, o candidato Lúcio Flávio Paiva, da chapa OAB que queremos. Seguindo aqui o sorteio, o candidato agora Enio Henrique, da chapa OAB Independente, tem 1 minuto e meio para as considerações finais. Candidato. Colegas advogados e advogadas, o nosso projeto é feito de advogado para advogado. Ouve-se aí falar em independência, em transparência, em participação. É tudo isso que é o tripé do nosso projeto. É o que nós já estamos realizando nesses 9 meses, nessa curta gestão, e que já está atestado pela Advocacia de Goiás. Esse projeto é uma realidade, a mudança já aconteceu. Ela está acontecendo desde que tomamos posse em 5 de fevereiro. Isso é incontestável. Tanto é que o nosso tripé do nosso projeto hoje é utilizado pelas chapas concorrentes. É porque eles viram que isso dá certo, estão aprendendo com a forma como nós estamos fazendo a gestão da ordem. Faz gestão é quem sabe, quem conhece. E nós estamos e cuidamos muito disso, porque ao longo de todo esse tempo ganhamos experiência para implementar esse projeto. E esse projeto é nosso, é nosso. Então não se esqueça, no dia 27/11, vote 11, para que tenhamos continuidade a essa gestão que é aplaudida por toda a advocacia de Goiás. Meu muito obrigado e não se esqueça, 27/11, vote 11. Obrigado, candidato Enio Henrique, da chapa OAB Independente. E agora o candidato Flávio Bonaduce, da chapa OAB Forte, 1 minuto e meio para as suas... Não, tá certo aqui, ó. Flávio Bonaduce, da chapa OAB Forte. Isso mesmo, 1 minuto e meio para as considerações finais, candidato. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade que a Rede Record, mais uma vez, em conjunto com o Jornal Opção, está realizando esse debate. Momento importantíssimo para a advocacia goiana. Momento esse que eu chamo a atenção dos advogados e advogadas que nos assistem, para que faça realmente uma avaliação criteriosa em relação aos projetos que estão sendo apresentados, uma análise criteriosa em relação às chapas que estão sendo apresentadas, quais são os candidatos, a história dos seus candidatos, do porquê que eles participam em determinados grupos, já que hoje o nosso grupo AB Forte tem presença em todas as outras chapas. Isso é que o advogado e a advogada têm que fazer agora, dia 27 próximo. Analisar com critério quais são as ideias e as propostas. E o nosso grupo já tem o que apresentar, já tem uma história, já tem um patrimônio que não pode simplesmente ser relegado, dizendo que não prestou nada, que não se fez nada, e nem por determinadas candidaturas que se apresentam como salvador da pátria, que vai chegar e vai resolver tudo, vai revolucionar, desmerecendo tudo que a advocacia goiana cresceu. Cresceu porque escolheu esse grupo AB Forte. Daí a necessidade desse grupo voltar mais uma vez à administração da instituição, daí a necessidade para que os senhores façam essa análise criteriosa dos projetos. E tenho certeza que sexta-feira agora, dia 27 próximo, os senhores estarão ali presentes para escolher o grupo AB Forte, votando o número 20, recolocando a instituição no seu papel histórico de importância. Então quero agradecer mais uma vez, em nome do jornal A Redação, em nome da TV Record também, o Enio Henrique, que é candidato da chapa OAB Independente, também o Lúcio Flávio Paiva, da chapa OAB que queremos, e Flávio Bonaduce, da chapa OAB Forte. Nós agradecemos a presença de todos vocês e esperamos que as eleições para a presidência da OAB Seccional Goiás, nesta sexta-feira, dia 27, sejam marcadas pela ética e transparência, fundamentais numa democracia. Boa tarde a todos vocês que acompanharam em tempo real pelo jornal arredação.com.br. Até mais, muito obrigado a todos vocês.